Em 2022, um homem que estava desaparecido há quase 3 décadas apareceu na porta de um desconhecido no interior de Ohio. Ele carregava uma caixa de madeira. Dentro dela havia diários, desenhos de circuitos, placas eletrônicas danificadas, fotografias e anotações que simplesmente não deveriam existir. O nome dele era Mike Markham. A última vez que alguém o tinha visto foi em 1997, na noite em que ele entrou numa máquina que havia construído dentro da sua garagem e simplesmente sumiu. Quando os investigadores chegaram à propriedade após o incêndio, a garagem já não existia mais, reduzida às suas fundações. O piso de concreto apresentava uma marca circular de 1,80 m de diâmetro, enegrecida e lisa, como se alguma coisa tivesse concentrado um calor intenso naquele único ponto do chão. Fios de cobre haviam derretido dentro do concreto. Transformadores tinham sido destruídos. As estruturas metálicas da máquina estavam retorcidas e fundidas de maneiras que sugeriam temperaturas muito além do que um simples curto-circuito poderia gerar. Não havia corpo, nem restos, nem fragmentos de ossos, nenhum trabalho dental, nenhum sinal de que Mike tivesse saído andando, sem rastros de pneus, sem pegadas no chão macio do lado de fora da porta da garagem. Apenas uma coisa havia ficado para trás: um bilhete escrito à mão, escondido dentro de uma caixa de ferramentas metálica, dobrado uma vez, redigido a lápis em papel pautado. Não é sobre o tempo, é sobre como você enxerga as coisas. Por quase 30 anos, o mundo inteiro assumiu que Mike Markham havia perdido a vida naquele incêndio. O boletim de pessoa desaparecida foi registrado. O caso esfriou. A história foi desaparecendo das notícias locais e migrou para os cantos mais obscuros da internet, onde desaparecimentos sem solução e fenômenos inexplicáveis vivem lado a lado, alimentando uns aos outros. Mas então ele voltou, mais velho, com um olhar vazio, exausto de uma forma que não parecia ser apenas física, e carregando provas. Não era prova de viagem no tempo, era algo pior, algo que faz a viagem no tempo parecer coisa simples, porque, segundo Mike, a máquina não o enviou para o passado nem para o futuro. Ela alterou a relação dele com a própria realidade. E o que lhe aconteceu durante esses anos desaparecidos é o motivo pelo qual essa história precisa começar no instante em que ele encontrou pela primeira vez aquilo que nunca deveria ter compreendido: a descoberta. Mike Markham não veio de nenhum laboratório universitário. Não tinha financiamento governamental, nenhuma equipe de físicos revisando suas equações e alertando sobre quando parar. Era um homem do interior do Missouri com uma obsessão que o acompanhava desde a infância: eletricidade. Nas décadas de 70 e 80, Mike era o tipo de garoto que desmontava tudo o que caía nas suas mãos: rádios, eletrodomésticos, motores, televisores antigos, qualquer coisa com uma placa de circuito ou uma bobina de fio. Ele catava peças em ferro velho, lia livros de eletrônica na biblioteca pública até as páginas ficarem macias de tanto manusear e construía máquinas na garagem dos pais que faiscavam, zumbiam e às vezes falhavam com força suficiente para derrubar os disjuntores da casa. Para a maioria das pessoas, parecia um passatempo arriscado praticado por um garoto que não entendia os perigos. Para Mike, era uma linguagem. A eletricidade falava com ele de formas que as pessoas não conseguiam. Era consistente, seguia regras, e quando ele montava algo corretamente, a resposta vinha com uma precisão que nada mais na vida dele jamais igualou. No início dos anos 90, Mike vivia sozinho numa pequena propriedade rural no Missouri. Fazia biscates e passava cada hora livre na garagem, cercado de equipamentos recuperados, esquemas desenhados à mão e o entulho acumulado de uma década de engenharia elétrica autodidata. Não tinha diploma, nenhuma credencial, nenhum vínculo institucional. O que ele possuía era uma intuição para campos eletromagnéticos que beirava o instintivo, além de uma disposição para levar seus experimentos, além do ponto em que qualquer físico treinado teria parado e pedido ajuda. E em algum momento, no início dos anos 90, trabalhando sozinho naquela garagem até tarde da noite, essa linguagem lhe respondeu de uma forma que ninguém esperava. Ele havia construído uma escada de Jacob, 2 hastes metálicas em formato de V, alta tensão percorrendo-as, um arco elétrico luminoso subindo até se romper e recomeçar lá embaixo. Não era equipamento exótico.
O tipo de aparato usado em salas de aula e demonstrações científicas, nada que devesse produzir algo além de um efeito visual e um cheiro forte de ozônio. Mas em uma certa noite, Mike adicionou algo incomum, um ponteiro laser barato, do tipo que se encontrava em qualquer loja de eletrônicos por alguns dólares. Ele alinhou o feixe de modo que passasse diretamente pelo arco em movimento. Foi um impulso, não um experimento calculado. Ele queria ver o que a luz coerente faria ao cruzar o canal de ar ionizado criado pelo arco. No início, nada mudou. O arco subia. O feixe do laser o atravessava. A garagem zumbia com o familiar ronco de 60 ciclos da alta tensão. Então o som se alterou. O zumbido elétrico se estreitou em uma frequência diferente, mais aguda, mais concentrada. Como se o sistema tivesse encontrado uma ressonância que antes não produzia. O arco se estabilizou. Em vez de subir e se romper no seu ritmo habitual, ele se contraiu, manteve a posição e começou a girar em uma espiral lenta, que Mike jamais havia visto em nenhuma configuração de escada de Jacob. Foi então que Mike notou a arruela, uma pequena arruela de aço pousada sobre a bancada de trabalho, próxima à base do aparato, dentro do que ele mais tarde chamaria de campo. Por uma fração de segundo ela cintilou. Não se moveu. Não era atração magnética, nem deslocamento de ar. O objeto estava lá, depois não estava, depois voltava a estar, como se alguém tivesse cortado um único fotograma da realidade e colado o filme de volta. Mike ficou sem respirar. Colocou outros objetos perto das hastes, parafusos, moedas, pequenos fragmentos de metal, e de vez em quando o ângulo do laser, a voltagem e a configuração do arco se alinhavam na combinação exata, o objeto desaparecia, apenas por uma fração de segundo. Sem clarão, sem barulho, sem movimento visível, só ausência, um pequeno espaço vazio onde havia matéria. Depois o objeto voltava, exatamente no mesmo lugar onde estava antes, como se a realidade tivesse se corrigido e esperasse que ninguém tivesse percebido. Mas Mike percebeu, o ar cheirava forte a ozônio, porém havia algo mais por baixo disso. Metálico, frio, algo que fazia sua pele se contrair e os pelos dos braços se arrepiarem de um jeito que não tinha nada a ver com carga estática. Parecia biológico. Parecia que seu corpo estava reagindo a algo que sua mente ainda não havia processado. Aquela foi a noite em que a vida de Mike Markham se dividiu em duas metades, antes do campo e depois dele. Ele não sabia ao certo o que havia encontrado, não tinha vocabulário para descrever nem formação para analisar, mas havia uma coisa que ele sabia com absoluta certeza: era real, e ele precisava que outra pessoa soubesse disso antes que ele se convencesse de que estava perdendo o juízo. A ligação. Em janeiro de 1995, Mike Markham ligou para o Coast to Coast AM. O programa de rádio noturno apresentado por Art Bell havia se tornado um ponto de encontro para o impossível. Desaparecimentos estranhos, encontros com OVNIs, experimentos secretos do governo, ciência marginal, fenômenos inexplicáveis. Art já havia ouvido de tudo. Era um entrevistador habilidoso, com o instinto para separar o genuíno do performático. E ele havia conquistado uma audiência fiel que confiava no seu julgamento, sobre quais ligações valiam a pena ouvir. Mike não soava como alguém tentando entreter um público. Ele soava nervoso, instável, como um homem tentando descrever algo que ainda o perturbava profundamente, algo que ele não havia conseguido processar por completo, algo que ele temia que parecesse completamente absurdo no momento em que fosse dito em voz alta para outra pessoa. Art o pressionou com cuidado. Poderia ser um efeito óptico? Poderia o arco estar distorcendo o ar e criando uma ilusão visual? Poderia o tremor do calor ou a ionização estar fazendo com que os objetos parecessem desaparecer, quando na verdade estavam sendo apenas encobertos? A resposta de Mike mudou completamente o tom da conversa. Ele disse que sabia que os objetos estavam desaparecendo porque conseguia sentir o campo quando ele era ativado. A garagem mudava. O ar ficava pesado, denso, comprimido de uma forma que não tinha nada a ver com temperatura ou umidade. O próprio espaço parecia fazer uma pausa. Tudo dentro do raio do campo se tornava diferente, mais lento, mais espesso, como se o ambiente tivesse se deslocado para uma versão ligeiramente diferente de si mesmo. E então ele mencionou os animais. Seu cachorro se recusava a chegar perto da garagem, não apenas durante os experimentos, mas em qualquer momento.
O animal não cruzava da entrada, não entrava no espaço mesmo quando Mike o carregava até a porta. Pássaros pararam de pousar no telhado, insetos evitavam o interior, seres vivos estavam reagindo a algo dentro daquele espaço antes mesmo de Mike compreender completamente o que o campo estava fazendo. Art disse a ele para documentar tudo. Conseguir testemunhas, gravar vídeos, anotar as condições, a voltagem, os ângulos, a configuração exata cada vez que algo desaparecia, e parar de tratar aquilo como um projeto particular de garagem. Aquilo precisava de supervisão, precisava de outros olhos, mas Mike não parou, ele foi além. Ao longo do ano seguinte, as experiências foram se tornando cada vez mais arriscadas e ambiciosas. Mike precisava de muito mais energia do que a rede elétrica residencial conseguia fornecer. No verão de 1995, ele se apossou de 6 transformadores industriais de uma subestação elétrica rural e os integrou ao seu sistema. O consumo de energia era absurdo. As luzes de propriedades vizinhas começaram a oscilar. Uma queda de tensão se espalhou pela região, enquanto a rede local lutava para sustentar o que o equipamento de Mike estava drenando. Funcionários da concessionária rastrearam a origem da sobrecarga até a garagem dele. Mike foi detido e respondeu por furto de equipamento de utilidade pública. 60 dias numa prisão do condado. Para a maioria das pessoas, isso teria encerrado tudo. Para Mike, aquilo virou uma espécie de câmara de incubação. Ele passou cada dia da sentença rabiscando projetos de circuitos, em qualquer pedaço de papel que conseguia encontrar, refinando o layout, pensando de forma obsessiva no que havia feito de errado e no que poderia fazer de diferente. Quando saiu, estava mais focado do que quando entrou. Quando ligou novamente para Art Bell, Art percebeu a mudança na hora. Mike não soava mais empolgado. Já não era o amador nervoso que havia ligado pela primeira vez, meio assustado com a própria descoberta. Ele soava tomado por algo, movido por uma força interior, e havia outra coisa que Art não conseguia nomear direito. Soava como um homem que havia parado de calcular os riscos, porque a atração pelo que estava descobrindo havia se tornado mais forte do que sua capacidade de resistir. Mike disse que os objetos não estavam mais apenas piscando. Eles ficavam desaparecidos por vários segundos de uma vez, e quando voltavam, às vezes apresentavam algo diferente. Um bloco de madeira sumiu por 3 segundos inteiros. Quando reapareceu, estava gelado ao toque, não na temperatura ambiente. Frio, como se tivesse estado em algum outro lugar, um lugar com uma temperatura completamente diferente, e tivesse trazido esse frio de volta consigo. Uma flor desapareceu e voltou murcha e ressecada, como se tivesse perdido dias de vida em apenas alguns segundos de tempo transcorrido. As pétalas estavam quebradiças. O caule havia desidratado completamente. O que quer que tivesse acontecido com ela durante aqueles 3 segundos, ela havia experimentado o tempo de forma completamente diferente do restante do ambiente. Foi então que chegou o momento que deixou Art Bell em silêncio pela primeira vez em toda a conversa. Mike havia testado o campo em um camundongo. Ele colocou o animal dentro de uma pequena gaiola, dentro do raio de alcance do campo. O camundongo sumiu por 5 segundos. Quando voltou, estava vivo, mas algo estava errado. Ele girava em círculos dentro da gaiola, jogando o corpo contra as paredes, recusando comida e água, demonstrando um tipo de pânico desorientado que Mike jamais havia observado em nenhum animal. 2 dias depois, o camundongo não resistiu. Art disse a ele para parar imediatamente. Ele precisava de cientistas de verdade, de supervisão real, de pessoas que compreendessem os riscos daquilo que estava fazendo, não apenas para si mesmo, mas para qualquer ser vivo que entrasse naquele campo. Um silêncio tomou conta da linha. Então Mike disse que não conseguia parar naquele momento. Estava próximo demais. E a parte mais perturbadora é que ele estava certo. Estava próximo, sim, mas não do que imaginava, o desaparecimento. No final de fevereiro de 1996, Mike fez sua última ligação conhecida para o Coast to Coast AM antes de tudo mudar. Ele disse que o campo havia crescido. Ele não afetava mais apenas pequenos objetos posicionados no centro do aparelho. Havia se expandido a tal ponto que ele conseguia entrar parcialmente nele, e quando fazia isso, o tempo parecia distorcido, tudo que estava fora do campo parecia desacelerar, os movimentos se alongavam, os sons ficavam mais graves e arrastados, as cores se deslocavam em direção à extremidade azul do espectro.
Quando ele saía do campo, mais tempo havia passado na garagem do que ele havia percebido estando dentro. Minutos desapareciam, às vezes ainda mais. Art então fez a pergunta óbvia. Mike teria construído uma máquina do tempo? Mike hesitou e disse que não sabia ao certo. Talvez fosse o tempo em si. Talvez fosse a percepção. Talvez fosse a própria realidade se reorganizando ao redor do campo, de maneiras que a palavra tempo simplesmente não conseguia descrever com precisão. Mas seja lá o que o campo estivesse fazendo, não se tratava apenas de deslocar objetos de um ponto a outro. Ele estava alterando a forma como esses objetos existiam. Art tentou mais uma vez trazê-lo de volta ao chão, convencê-lo de que estava se metendo em algo além da sua capacidade. Mas nessa altura, a paranoia de Mike já havia se solidificado em certeza absoluta. Ele acreditava que havia pessoas o observando. Carros desconhecidos passaram a aparecer perto da casa. Ele suspeitava que o governo tinha conhecimento do que estava sendo construído ali e estava avaliando o que fazer a respeito. A ligação terminou com uma promessa. Ele retornaria em março. Traria provas, vídeos, medições, tudo o que Art havia pedido. Essa ligação jamais aconteceu. Em março de 1997, Mike Markham desapareceu. Seu telefone foi desconectado. As cartas voltavam sem serem abertas. A fazenda parecia completamente abandonada. Depois, a garagem pegou fogo. Os investigadores encontraram os restos da máquina entre os escombros, cobre derretido, transformadores destruídos, marcas profundas de queimadura no concreto. No centro do chão, havia um padrão circular de quase 2 metros de diâmetro completamente carbonizado, mas nenhum corpo, nenhum osso, nenhuma explicação, apenas um bilhete dentro da caixa de ferramentas. O caso oficial não chegou a lugar nenhum. Um boletim de pessoa desaparecida foi registrado e, com o tempo, acabou arquivado. A história foi sumindo do mundo real e migrou completamente para a internet, onde Mike Markham se tornou uma lenda. Então, em 1998, essa lenda ganhou um novo contorno perturbador. Um pesquisador da internet encontrou um recorte de jornal antigo, datado de 1930. Um corpo havia dado à costa em uma praia da Califórnia. Era um homem, aparentando entre 30 e poucos anos, usando roupas que pareciam estranhamente modernas para a época. No bolso, havia um pequeno dispositivo metálico retangular, cheio de botões e marcações estranhas que ninguém conseguia identificar. Quando a imagem circulou pela internet, as pessoas perceberam algo que gelava o sangue. O aparelho parecia ter sido montado por algum experimentador amador dos anos 90 numa garagem qualquer. Um protótipo rudimentar de algo eletrônico, construído décadas antes de existir tecnologia capaz de produzi-lo. Teria Mike Markham viajado de volta ao ano de 1930 e morrido lá, muito antes de ter nascido? Não havia prova alguma, apenas uma fotografia, apenas uma coincidência, apenas mais uma sombra num relato que já estava repleto delas. Então, em setembro de 2006, o silêncio se rompeu de uma forma diferente. O Dr. Harold Puthoff, professor de física numa pequena universidade do Oregon, abriu seu e-mail numa manhã de terça-feira e ficou paralisado. O campo do remetente exibia o nome Mike Markham. A mensagem era curta. Mike dizia que as pessoas achavam que ele havia morrido. Dizia que não era verdade, mas também admitia que não estava exatamente aqui. Junto com o texto, ele anexou diagramas de algo que chamou de estrutura estabilizadora de vórtice de terceira geração, e alertou Puthoff para não construí-la, apenas estudá-la. Os anexos iam muito além de tudo o que Mike havia descrito publicamente. Havia layouts de circuitos, equações de campo, avisos sobre danos biológicos causados pela exposição repetida ao campo, além de anotações detalhadas sobre efeitos neurológicos observados em sujeitos de teste, efeitos que correspondiam ao que havia acontecido com o camundongo anos antes, mas descritos numa linguagem técnica muito mais sofisticada do que Mike jamais utilizara em suas aparições no rádio. Puthoff tentou responder. A mensagem voltou sem entrega. Ele rastreou o e-mail até um terminal de biblioteca pública em Kauai, no Havaí. Os funcionários da biblioteca não se lembravam de ninguém com as características de Mike. Mais um beco sem saída. Mais um rastro deixado por um homem que parecia existir apenas em fragmentos. E então, 16 anos mais tarde, Mike voltou.
Em outubro de 2022, Andrew e Melanie Carter estavam reformando uma antiga casa de fazenda no interior de Ohio. Enquanto removiam o isolamento das paredes do sótão, a mão de Melanie bateu em algo sólido atrás da estrutura de madeira. Uma caixa de madeira pesada, coberta de poeira, escondida deliberadamente num lugar onde ninguém a encontraria por acaso. Por cima havia uma etiqueta escrita à mão, desbotada pelo tempo. M. Markham, não abrir até o momento certo. Dentro havia diários repletos de anotações, diagramas de circuitos, datas e avisos que se estendiam de 1995 até 2021, 26 anos de documentação, placas de circuito seladas em embalagens antiestáticas e uma fotografia Polaroid mostrando um homem ao lado de uma grande estrutura metálica em forma de anel, aparentemente num porão improvisado. A data impressa na fotografia era 21 de junho de 2021. No verso, com a mesma letra da etiqueta, estava escrito: "Funcionou, mas não da forma que eu imaginava." Então encontraram algo ainda mais perturbador. Um dos diários continha o endereço exato da fazenda onde eles agora moravam. Ao lado, uma anotação: estabilidade do campo magnético, ideal, local seguro para armazenamento. Eles vão encontrar quando chegar a hora certa. Eles publicaram sobre a caixa nas redes sociais. A história se espalhou rapidamente. Pessoas que acompanhavam o caso Markham há décadas começaram a entrar em contato. 3 semanas depois, o telefone de Andrew tocou. Nenhum identificador de chamada. A voz do outro lado era mais velha, desgastada, cansada, mas para qualquer um que tivesse ouvido as antigas gravações do Coast to Coast, era inconfundível. O homem disse que era Mike Markham, disse que havia sabido que eles encontraram sua caixa e perguntou se poderia ir até lá explicar o que tinha acontecido. Ele chegou à fazenda dos Carter numa fria noite de outubro, com 59 anos, exatamente a idade que deveria ter se tivesse vivido normalmente desde 1997, mas aparentava ser ainda mais velho do que isso. Não era apenas o envelhecimento, nem o cansaço comum, era um desgaste que não parecia puramente físico, como se algo fosse sendo retirado dele aos poucos, algo invisível aos olhos, mas fundamental para a estrutura de uma pessoa. Nas horas seguintes, sentados ao redor da mesa da cozinha, ele foi contando o que alegava ter acontecido de verdade, e o que ele descreveu não era viagem no tempo. Era algo muito mais estranho e muito mais perturbador. Ele disse que a máquina não o deslocou nem para frente nem para trás no tempo. Ela o desincronizou. Essa foi a palavra que ele usou. Segundo ele, tudo continuou igual. O mesmo mundo, os mesmos lugares, a mesma sequência de eventos, mas ele estava fora de fase com todos ao redor, como um rádio sintonizado ligeiramente fora da estação. A música está lá, mas distante, embaralhada, difícil de acompanhar. Ele descreveu a noite do incêndio, em março de 1997. A máquina de terceira geração finalmente se estabilizou. O campo se manteve firme pela primeira vez, sem oscilar, sem pulsar, sustentado de forma constante. Num momento de certeza imprudente, Mike entrou completamente dentro dela. Não havia portal, nenhum clarão de luz, nenhuma sensação de atravessar o tempo, apenas um silêncio perturbador, como se o mundo inteiro tivesse se deslocado levemente para um lado e o tivesse deixado parado no espaço onde ele antes estava. Quando saiu, horas haviam se passado. A máquina havia superaquecido. A garagem pegou fogo. Mike conseguiu sair pela parede dos fundos antes que a estrutura desabasse. Mas quando tentou retomar sua vida, algo estava errado. Conhecidos reconheciam seu rosto, mas não conseguiam lembrar seu nome. O senhorio se lembrava de ter alugado para alguém, mas não conseguia associar essa memória ao Mike especificamente. Ligações não chegavam. Documentos se tornavam complicados. As conversas escorregavam da memória das pessoas quase no instante em que aconteciam. As pessoas conversavam com ele, respondiam às suas perguntas, interagiam com ele de forma completamente normal naquele momento, e então esqueciam tudo o que havia acontecido poucas horas depois. Mike disse aos Carters que ele não havia desaparecido. O que aconteceu foi que ele se tornou difícil de perceber, difícil de recordar, como se a mente humana conseguisse registrar sua presença em tempo real, mas fosse incapaz de transformar isso em memória duradoura. Ele era visível, porém irretível, presente mas passageiro. Um rosto que se dissolvia no instante em que os olhos se voltavam para outro lado.
E cada vez que ele se expunha novamente à máquina, tentando compreender o que havia ocorrido, tentando reverter o efeito, o problema se agravava ainda mais. A cada nova exposição, ele se tornava um pouco menos real para as outras pessoas, um pouco mais difícil de lembrar, um pouco mais fácil de ignorar. Ele vagou pelas margens da sociedade durante 25 anos. Trabalhos informais pagos em dinheiro, quartos temporários, lugares onde ninguém precisava de rastros documentais e ninguém notaria se o esquecessem pela manhã. Continuou estudando o campo, aprofundando cada vez mais sua compreensão do que tinha acontecido, e a conclusão o apavorava profundamente. Nunca havia sido sobre o tempo. Era sobre percepção, memória, observação, o frágil mecanismo pelo qual seres conscientes confirmam que outra pessoa existe. Mike acreditava que a máquina havia rompido essa conexão, não dentro dos cérebros das outras pessoas, mas na maneira como a própria realidade registrava sua presença. Ele havia sido desconectado da base que torna uma pessoa perceptível, memorável, real. Uma pessoa não é apenas um corpo, uma pessoa é um padrão mantido nas mentes alheias. Uma rede de memórias, associações e reconhecimentos. O peso acumulado de cada interação que afirma: esta pessoa existe, esta pessoa importa, esta pessoa esteve aqui. Mike acreditava que a máquina havia comprometido sua capacidade de gerar esse padrão. Ele ainda podia ser visto, ainda podia ser ouvido. Mas a impressão que ele deixou se dissipou quase que imediatamente, como palavras escritas na superfície da água. Quando os Carter perguntaram por que ele havia voltado agora, Mike disse que estava ficando sem tempo. Não o tempo cronológico, mas o tempo memorável. Em breve, ele acreditava que se tornaria completamente impossível de ser retido. Presente, mas imperceptível, vivo, porém incapaz de ser guardado pela mente humana, um fantasma ainda vivo atravessando um mundo que continuaria esquecendo que ele existia. Antes de ir embora, ele pediu 3 coisas: que enviassem os diários para um arquivo de pesquisa privado, que mantivessem o sótão fechado, pois certos equipamentos que ele havia escondido lá ainda estavam magneticamente ativos, e que nunca tentassem entrar em contato com ele novamente. Então ele se levantou, caminhou até a porta da frente e desapareceu na noite de outubro. Sobre a memória, essa é a parte que Andrew e Melanie Carter dizem ainda não conseguir explicar completamente. No instante em que Mike saiu da casa, eles precisaram se esforçar para lembrar o rosto dele. Não dias depois, nem na manhã seguinte. Imediatamente os traços dele começaram a escorregar, como água escoando entre os dedos abertos. A cor do casaco, o formato das mãos, o som exato da voz, a cadência e o ritmo que haviam preenchido a cozinha por horas. Melanie pegou um bloco de notas e começou a escrever o mais rápido que conseguia, porque podia sentir a lembrança se dissolvendo enquanto ainda estava fresca, não da forma gradual como as memórias normais desaparecem ao longo de semanas e meses, mas se desfazendo ativamente, como se algo estivesse puxando as informações para fora da sua mente em tempo real. Andrew ficou parado na cozinha tentando recordar a voz do homem que havia sentado à sua frente, menos de 1 hora antes. Não conseguia. Ele se lembrava de que o homem havia falado, lembrava do conteúdo do que foi dito, mas a experiência sensorial de ouvir aquela voz, a textura, o tom e a qualidade dela, já havia desaparecido por completo. Em menos de 1 hora, eles estavam lendo suas próprias anotações manuscritas, como se fossem documentos escritos por outra pessoa. Reconheciam a caligrafia, reconheciam o papel, a mancha de café no canto da página estava lá, e eles se lembravam de ter derramado a xícara durante aquela conversa. Mas a memória viva por trás das palavras, a sensação real de estar sentado num cômodo com outro ser humano e ouvi-lo falar, já começava a se dissolver em algo que parecia mais uma informação de segunda mão do que uma experiência pessoal. Em menos de 1 semana, eles precisavam das anotações só para conseguir reconstruir a conversa de alguma forma. Sem o registro escrito, não teriam conseguido afirmar com certeza que alguém havia visitado a casa deles naquela noite. Anos depois, disseram que o encontro parece um filme que assistiram tarde da noite uma vez e do qual mal conseguem se lembrar. Sabem que aconteceu porque as evidências ainda existem. Os diários, a foto Polaroid, as placas de circuito, as próprias anotações feitas com o próprio punho. Mas a experiência de estar sentado com Mike Markham, ouvi-lo falar,
Olhar para o rosto dele do outro lado de uma mesa de cozinha está quase completamente apagada. Isso é o que Mike chamava de desmemória. Não o esquecimento comum, mas algo mais profundo, um apagamento lento da presença de uma pessoa nas mentes daqueles que a encontram. Enquanto as evidências físicas dessa pessoa continuam ali, à vista de todos, os objetos permanecem. A pessoa se dissolve. O que torna uma pessoa real? E é por isso que o caso de Mike Markham não é uma história sobre viagem no tempo. É sobre algo muito mais perturbador. O que torna uma pessoa real? É o corpo dela, o nome, os registros oficiais e o rastro de documentos? Ou é a capacidade que outras pessoas têm de percebê-la, reconhecê-la e carregá-la consigo na memória? A existência é um fato físico ou seria um ato colaborativo, algo que precisa de testemunhas para se sustentar? Mike acreditava que a máquina havia destruído essa colaboração. Ele não morreu, não desapareceu em outro século. Ele simplesmente se tornou impossível de ser retido. Um rosto que ninguém consegue descrever depois de ter visto. Uma voz que ninguém consegue reproduzir depois de ter ouvido. Um nome que se dissolve no exato momento em que é pronunciado. Um fantasma vivo atravessando um mundo que insiste em esquecer que ele existe. Os Carters cumpriram o que prometeram. Os diários foram enviados a um arquivo particular. O sótão foi trancado. Desde então surgiram apenas registros dispersos e não confirmados. Um homem com traços semelhantes aos de Mike, fazendo perguntas incomuns em departamentos universitários de física, um participante de conferência que se apresentou, mas que ninguém conseguia lembrar com clareza depois, um morador de abrigo com conhecimento técnico aprofundado que foi embora antes que alguém pudesse saber mais sobre ele. Cada avistamento mais incerto do que o anterior, cada testemunha menos segura do que havia visto. Não porque Mike estivesse se escondendo, mas porque, se sua história for verdadeira, o próprio mundo já não consegue sustentá-lo com nitidez suficiente para que alguém tenha certeza. Em algum lugar, Mike Markham pode ainda estar caminhando por ruas comuns, permanecendo em quartos ordinários, passando por vidas que não conseguem retê-lo, ainda vivo, ainda presente, ainda tentando deixar evidências suficientes antes que o último fio se rompa. E mesmo as evidências deixam de ser suficientes. A máquina funcionou, mas não da forma que ele esperava. Não dominou o tempo. Não abriu o passado, nem lhe entregou o futuro. Arrancou dele a única coisa que nenhuma pessoa consegue perder e continuar inteira, a capacidade de permanecer real na memória dos outros. Mike Markham não encontrou uma forma de viajar pelo tempo. Ele encontrou um jeito de escapar da memória, e a realidade o puniu por isso.